Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Você que está nos ouvindo nas plataformas de áudio ou nos assistindo pelo YouTube, você está no Desbravadores do Oeste, o mais novo podcast do RIC Podcasts, do Grupo RIC. Eu sou Cícero Bittencourt, jornalista e host aqui do Desbravadores, e a nossa ideia é conversar, bater um bate-papo informal, descobrir algumas histórias das pessoas que fizeram a história da região oeste, que ajudaram no desenvolvimento dessa terra e que já estão planejando o futuro da nossa região. Região oeste do Paraná, uma das mais ricas e importantes do nosso estado, terra de gente muito trabalhadora, terra produtiva, celeiro de talentos, de oportunidades e que cada vez mais cresce. E para começar essa nossa conversa, nesse nosso primeiro episódio, eu fiz questão de convidar um cara que é sinônimo, praticamente referência quando a gente fala em região oeste. Quando a gente fala do oeste do Paraná, a gente lembra de agronegócio, a gente lembra de show rural e a gente lembra de Dilvo Grolli, presidente da Copavel, uma das 15 maiores cooperativas do país, nona aqui do Paraná, que só para ter uma ideia, no passado teve quase 6 bilhões de faturamento, mais de 8 mil funcionários, e o Dilvo é o cara que toca tudo isso já há muitos anos. Então, Dilvo, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui no Desbravadores do Oeste para contar um pouquinho da sua história. Muito obrigado, é muito bom a gente estar junto aqui nesse momento para a gente contar uma história que a gente não ouviu, participou. Esteve presente ali, né? Presente. Quando Cascavel era pequeno, nós tínhamos uma avenida só principal aqui, que era a antiga ligação de Curitiba a Foz do Iguaçu. E aí, ao leito dessa avenida, ao lado dessa avenida, começaram as primeiras casas, os primeiros pioneiros se instalaram aqui nessas casas. E o Cascavel, o primeiro nome de Cascavel foi entroncamento. Porque essas terras aqui eram brasileiras, mas não era habitada por brasileiros. Aqui tinha argentinos, aqui tinha pessoas de outras nacionalidades, e o Exército Nacional, no início dos anos 1990, 1888, 1889, saiu um destacamento militar de Guarapuava para chegar até... Para abrir terra mesmo, né? Para fazer até a fronteira do Brasil, que era o Rio Paraná, né? Então fez uma picada, a cavalo, né? Esse exército, ficaram nesse trajeto aí 2 anos ou mais, até chegar até Foz do Iguaçu e depois voltar a Guarapuava. Então abriram essa picada. E os agricultores do Rio Grande do Sul, que estavam buscando novas fronteiras agrícolas, saíram do Rio Grande do Sul, do Santa Catarina, e entraram lá para o sudoeste do Paraná, região de Pato Branco e outros municípios aí. E quando chegaram nessa picada, então, muitos deles se estabeleceram aqui. E aí, por isso que o primeiro nome de Cascavel foi entroncamento. E o Dilvo conhece também essa história porque é um cascavelense, esteve aqui praticamente desde o começo da cidade. A cidade se emancipou em 51 e você nasceu em 53, né? Então esteve aqui desde quando nasceu, criando raízes nessa terra que hoje está cada vez mais se desenvolvendo, né, Dilvo? Sim, Cascavel se emancipou em 1951 e nós nascemos em 1953. Então todo aquele movimento inicial de Cascavel, as famílias pioneiras que estavam aqui, trabalhando e criando seus filhos. E por que vieram aqui as primeiras famílias pioneiras? Buscar um novo horizonte, uma nova fronteira para a sua família, procurando uma prosperidade. E aí então Cascavel era pequeno, tá? E era um grupo de casas de madeiras, não tinha assim casa alvenaria, porque aqui tinha fartura de madeira. Então as casas eram de madeira. Era uma região madeireira, né? Era uma região madeireira. Tanto é que no auge da madeira, Cascavel tinha mais de 400 madeireiras, serrarias. E aí, então Cascavel, primeira economia de Cascavel, a primeira economia realmente foi a extração da erva mate, que era nativa. Aí a segunda economia foi a extração da madeira. E com a extração da madeira, então começou a criar este polo. E Cascavel é muito interessante, porque ela começou a criar um polo dentro da indústria da madeira. A gente já vai falar muito sobre a história. O conceito do nosso podcast é realmente entender e saber como que a gente chegou até aqui, por isso o nome Desbravadores do Oeste. Mas antes, eu queria conhecer e conversar um pouco mais sobre a sua história, Dilvo. E pensando assim, o que eu vou perguntar para o Dilvo, eu lembrei de quando eu cheguei aqui em Cascavel em 2011, 2012, fui repórter de TV por muito tempo, e uma das primeiras coisas que
quando você é repórter, quando você tem uma intimidade com a fonte, né, com os entrevistados, é tentar muitas vezes pegar o telefone mesmo, o contato da pessoa para pedir informação, para depois checar se aquilo algum dado é aquilo mesmo, para ter esse contato. E aí quando eu cheguei aqui, logo na redação o pessoal falou, eu perguntei, alguém tem o celular do Dilvo? Aí o pessoal falou, esquece que o Dilvo não tem celular. Eu falei, mas isso era 2012. Eu falei, mas como assim? O Dilvo não tem celular? Não, o Dilvo não tem celular. Para falar com ele é só com as secretárias, que na época era a Maria, depois a Suzana, mais recentemente com o Jean. Então, olha lá um e-mail que talvez ele responda, mas se não é só telefone fixo. E aí agora, quando a gente veio preparar e produzir o podcast, Dilvo, eu fiquei com isso na cabeça. Dilvo, a gente está em 2023. Você é um dos homens mais procurados do país. Todo mundo quer saber a sua opinião, quer te convidar para um evento. Você está em contato com muita gente. Você ainda não tem celular? Ou isso é meio lenda urbana? Você tem um número lá que não quer passar para muita gente? Como que é? Não tenho celular, porque eu estou numa empresa que ela tem os seus canais de comunicação. Então, como eu vivo em função dessa empresa, do nascer ao pôr do sol, às 24 horas do dia, somando com as horas da noite também, então você tem as pessoas chaves na empresa, né? Eu estou aqui agora, a Copavel e a minha família sabe que eu estou aqui. E o próximo compromisso é tal horário em tal local. E o celular tira um pouco da gente, eu vejo isso, aquele negócio que a gente tem para a gente pensar e para a gente também ter aquele momento, você sozinho, para você fazer algumas visões, e que quando você começa a pensar, quando toca o celular, as pessoas saem daquele momento que está vivendo para viver o momento daquele telefone. Aí você, saindo do momento você tem pouco tempo a pensar. Então eu acho que o celular é uma ferramenta grande e grandiosa. Não descarto e não condeno ninguém no celular, mas eu acho que tira das pessoas um pouco da concentração, porque você está andando na rua, você vê as pessoas que estão fazendo um exercício, ela está fixada no celular, e se você tirar um celular da pessoa por uma hora, ele fica perdido. Mas você sabe que você é quase que uma pessoa única, ainda mais com a importância e a relevância que você tem de uma das poucas autoridades, digamos assim, que não quer saber de celular, nem que seja para ter um contato de emergência. Por exemplo, seu filho, sua esposa, sei lá, seu neto tem algum imprevisto, como é que ele vai te encontrar? Nesse momento, eu estou na RIC TV. Às 4 horas, daqui 1h30, eu estarei na Copavel em tal local. E aí, então, eu tenho o meu itinerário, uma rede. Eu tenho itinerário e tenho meu programa diário, aonde eu vou, onde estarei. E aí me deixa um tempo bom para eu pensar naquilo que estou fazendo e ter uma concentração total naqueles momentos no que estou fazendo. E ninguém nunca tentou te convencer de ter um celularzinho, nem que seja para receber chamada de emergência, assim? Todos querem saber por que não tem celular. Já ganhei celular. Já ganhou. Já ganhei. Não, passei para a família. Fique celular aí, que eu vou continuar sem celular. Porque eu acho que eu tenho que pensar bastante. Tenho que pensar bastante. Tenho que me concentrar. Eu tenho que. Eu entendo que a minha função é uma função assim que tem que ter. As pessoas esperam de um presidente, esperam que ele dê o rumo, esperam que ele inicie uma caminhada e esteja junto nessa caminhada. E quando você inicia uma caminhada e tem que estar junto à caminhada, você tem que ter uma concentração total naquilo. Mas tem que ter uma resiliência muito grande também para ainda hoje não se deixar contaminar, digamos assim, por isso, né? Pela tecnologia, especialmente pelo celular, que virou uma extensão do corpo. Hoje em dia todo mundo tem. Dá para contar, acho que nos dedos das pessoas que não têm celular, ainda mais ideologicamente, assim, que fazem questão de não ter. Então você, depois de tantos anos, mesmo tendo tanta demanda, ainda assim preferir não ter, tem que ser um cara corajoso, ponta firme ali para continuar recusando. Não, eu tenho isso aí, não como um desafio para mim. Eu acho que eu me adaptei ao modelo de vida. Eu levanto de manhã às 5h30 da manhã, vou no computador, me atualizo todas as notícias, e quando eu saio de casa às 7h30, eu já sei o que aconteceu no mundo à noite, e aí eu já vou preparado para começar o trabalho. E eu faço isso no computador. À noite, quando chego em casa, eu também vou me atualizar as notícias que eu preciso saber, né? E então não é que não tenho contato,
Eu tenho, mas faço através do computador. E eu leio todos os jornais pelo computador, né? Todas as notícias vêm pelo computador. Então, eu daí não preciso ficar naquela... Estou sendo entrevistado aqui, daqui a pouco toco meu celular. Me tira a concentração do que eu estou fazendo. Então, seguindo um pouquinho mais por essa linha, rede social, uma coisa que não faz parte da sua vida, assim. Você chega a olhar, assim, o que o teu filho, teu neto usa, ou é um mundo à parte para você, Diogo? Não, eu convivo com eles, né? E muitas vezes as pessoas abusam um pouquinho da exposição pública. Eu prefiro ficar concentrado no Mas meu você trabalho. conhece as tendências, sabe? O que está bombando, quais são as trends, o que o pessoal está fazendo? Não, sim, claro, porque eu estou antenado 24 horas. Tanto é que eu começo o dia pelas 5h30 me atualizando, tá? E aí eu sei de todas as notícias. Então, e principalmente o mundo que eu administro, que é a agricultura e a pecuária, o agronegócio, né? E toda a minha família vive, a maioria deles vive disto, né? Mas a minha função na Copavel, por exemplo, é presidente de uma empresa agrícola e pecuária. Então, eu fico antenado a toda essa notícia, principalmente focado no agronegócio. Então, é muito importante a gente estar focado naquilo que eu faço, porque muitas vezes você sai do foco. Começa a pegar muitas notícias que não é do teu métier, não é do teu trabalho, e acaba esquecendo qual é o teu foco. Então, primeira coisa, profissional, qual é o teu foco? Você é profissional no quê? Você vai buscar conhecimento naquilo, 80% tem que ser só aquilo que você está desempenhando a função. E por isso que você está há tanto tempo à frente de uma das maiores cooperativas do Brasil. Imagino que a carga de esforço profissional e pessoal deve ser muito grande, como você falou, né? Posso falar de você, né? Claro. Você fica praticamente 24 horas em função disso. Chega um momento que você não quer mais saber, assim, que você está desgastado, assim, exausto e precisa de um tempinho assim para você mesmo? Não. Você chega à noite, por exemplo, deu um problema lá numa gripe aviária em tal país, você já fica ligado e já pensa no seu negócio, tá? Então você fica ligado, antenado 24 horas naquilo que você faz. Então você não desliga. E os problemas que surgem na empresa e que desafios que vêm para ti, aquilo só te fortalece. É tão legal, certo? Você ter um desafio para amanhã. Não cansa. Não cansa. Poxa, se você ficar cansado com o desafio, você jamais vai se tornar uma grande pessoa e de responsabilidade. Porque a responsabilidade nossa, nós somos preparados para quê? Para enfrentar desafios. Quanto mais desafios, mais aprendizado eu tenho e mais preparado estou para a vida. Você está presidente desde 85, né? Eu estou de presidente desde 97. Eu comecei na Copavel em 85 como diretor, e a partir de 97 eu tornei presidente da Copavel. E você falou de desafio, e você já começou com um desafio muito grande, porque quando você e o seu grupo chegou na Copavel, a situação era muito diferente da que a gente tem hoje. Estava quase falida, é isso mesmo? A minha atividade era bancária, eu era gerente de banco, era gerente de Bamerindos. E a Copavel estava passando naquele momento por uma crise violenta, uma crise de insolvência. Para cada R$1 de patrimônio, no valor da época, ela devia 3. Então estava na insolvência. Tanto é que fizeram uma comissão para fazer uma análise da viabilidade da Copavel. E eu fiz parte dessa comissão, chamava-se Comissão Provisória, e aí começamos os primeiros projetos. Mas corria o risco de fechar as portas, assim, de interromper se você tem um de capital e deve 3, você está em insolvência. Tem que fazer, né? Se você não criar um plano estratégico consistente, primeiro para você recuperar a empresa que de 1 ela deve 3. Sim. Então nós trabalhamos 5 anos, de 85 a 90, só para equilibrar a Copavel. Então, essa foi a missão número 1, equilibrar uma cooperativa que estava em dificuldade financeira extrema, chegando até a insolvência. Então, foi a missão número 1 da Copavel. Nossa missão lá desse grupo que entrou em 1985. E aí, esse período de resgate, a gente pode chamar assim, coincide com a criação do Show Rural, um pedaço dele, né? E essa criação, que até já é famosa aí nas rodas de conversa, veio de uma viagem que vocês fizeram para os Estados Unidos, e a ideia do Show Rural surgiu como, Diogo? Queria que você contasse. Quando nós estávamos na Copavel nos anos 80, nessa recuperação da Copavel, nós estávamos vendo que nós estávamos perdendo o associado
para outros lugares por falta de opção. Então não tínhamos opção para o nosso pequeno produtor. E nós já tínhamos uma visão clara de quem que era o associado da Copavel, que era o pequeno produtor. Mais de 72% eram e são hoje ainda pequenos produtores. E aí nós estávamos vendo que nós tínhamos que dar uma alavanca para que ele permanecesse na terra. Bom, ele não podia comprar mais terra. Então a única maneira é você fortalecer essa família, essas pessoas no campo e ter produtividade. E aí foi uma ideia brilhante que surgiu nessas trocas de ideia. Eu e o Rogério Rizardi e quis a providência divina que até hoje estamos nas mesmas funções dentro da Copavel, fomos procurar em vários eventos no Brasil e em um dos quais no exterior, na Farm Progress Show dos Estados Unidos. Chegamos lá e ficamos maravilhados. Uma feira diferente, não era aquela feira estática que nós costumávamos ver no Brasil. Nós frequentávamos, por exemplo, a Expo Inter, que era uma feira de animais, estática, não tinha aquelas apresentações e nem privilegiava as inovações para o campo. Tá? Aí fomos lá, vimos uma coisa diferente, vimos uma feira dinâmica, com canteiros, com pessoas explicando, com pesquisadores falando, produtores visitando, trocando ideia, falando de onde é sua terra, falando o que ele tinha, o que ele plantava, o que tinha que melhorar na sua terra. Aí eu e o Rogério, isso aqui vai ser um achado para nós motivar os produtores rurais, aumentar a produtividade. Viemos para isso, foi em setembro de 1988, no voo de volta dos Estados Unidos do Brasil, dia 30 de setembro de 88, depois do jantar no avião da Varig, no guardanapo começamos a desenhar aquele evento que nós vimos lá e escrever. O que nós vimos? O que nós vamos fazer? Então, em 30 no rascunho, 30 de setembro de 88, começamos a escrever o que nós vimos. Aquilo lá é bom, é excelente. Vamos fazer em Cascavel? Vamos fazer em Cascavel. Qual é o público que nós vamos atingir? Os produtores da Copavel. Como é que vamos fazer? Vamos convidar as empresas de tecnologia, vamos convidar primeiro as empresas parceiras da Copavel, vamos trazer os agricultores. E em 89 fizemos o primeiro evento. Mas o Show Rural, então, nasceu num guardanapo dentro de um avião voltando para cá. Para aqui nos Estados Unidos ao Brasil, colocamos no guardanapo as ideias baseadas naquilo que nós vimos que aquilo era um modelo que servia para nós da Copavel e para os produtores associados da Copavel, para mostrar para eles tecnologias e levar também os nossos agrônomos para mostrar novas tecnologias e que o agrônomo fosse a ligação entre aquele evento e o produtor rural. Mas o produtor rural tinha que vir porque ele tinha que ver com seus olhos e acreditar primeiro que tinha algo melhor para ele fazer na sua propriedade, não vendendo aquela propriedade e levando a tecnologia para dentro da propriedade. Então começamos a desenhar naquele guardanapo, vamos fazer aqui, vamos fazer uns canteiros aqui, e aí começou o Show Rural. O primeiro evento do Brasil de tecnologia, nesse modelo, foi o Show Rural Copavel. E nasceu de uma cópia, se assim pode dizer, do Farm Progress Show. E aí o que nós fizemos? Nós se dedicamos àquilo aí e começamos a escrever no guardanapo porque não tinha nem papel. E daí, na primeira edição, os produtores compraram a ideia e já perceberam que esse evento tão diferente realmente era atrativo, ou foi um caminhar mais longo de algumas edições até que o pessoal comprasse e decidisse realmente o que o pessoal está mostrando aqui no Show Rural é verdade? Então eu não vou vender minha propriedade, eu vou ganhar mais, vou ter mais produtividade, vale a pena eu investir em tecnologia para ficar no campo. Surpreendeu a nós. O primeiro evento, nós fomos buscar em casa 110 pessoas para mostrar algo novo para eles. Fomos buscar. E depois disso, a coisa aconteceu numa velocidade. Veja bem, o nosso projeto, por mais otimista que nós éramos, era um projeto para 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. O primeiro evento foi 110. Para falar em 10 mil pessoas, quantas vezes nós tínhamos que multiplicar o número de pessoas. Sim. E as pessoas que vieram, voltaram, e aí que animaram nós. Porque eles saíram de lá otimista e começaram a ver um futuro, certo? Para a sua propriedade, e que não precisariam vender a propriedade. E aí então aquilo que fortaleceu nós também, que achamos o caminho. E aí quanto tempo demorou para chegar nos 10 mil? Foram 1989 o primeiro, daí 4 anos já estava em 10 mil.
E aí na última edição bateu quanto? 384 mil. Nunca nós sonhamos ter um evento dessa magnitude. Nunca, nunca. Jamais. Por mais que nós fôssemos otimistas, que nós acreditarmos, mas não, porque um evento de 384 mil, nem os Estados Unidos hoje, na Far Progress Show, tem tanta gente. Mas por que aqui nós temos uma presença tão forte? Queria te perguntar, olhando hoje para trás, qual que você acha que hoje é o principal diferencial do show rural que faz ano após ano aumentar esse público, aumentar faturamento, vendas, etc? Tecnologias. E o agricultor hoje é um administrador de tecnologias. Ele vê a tecnologia aqui e administra a transferência dessa tecnologia para a sua propriedade. Então, hoje, o produtor rural, tanto o agricultor como o pecuarista, é uma pessoa diferente dos anos 80. E isso, então, o show rural contribuiu muito para o fortalecimento dessa visão do produtor, que ele tem a terra e pode tirar mais daquela terra. Ele, como produtor rural, tem que ser um especialista também em aplicação de tecnologias. Ele não precisa ser um agrônomo, nem todos que plantam soja, milho e trigo precisam ser agrônomo, mas tem que saber administrar as tecnologias para a sua propriedade e trazer o assessor, o agrônomo para dentro da propriedade e ver qual é o melhor equipamento para aquele tamanho de terra, para aquele solo que ele está cultivando e ver quais alternativas que ele possa melhorar a sua renda. Essa é a proposta rural, porque eles são 600 empresas hoje. No início eram 15 empresas, hoje são 600. E como é que eu vou visitar 600 empresas? Se você é pecuarista e é também agricultor, o que você planta? Eu planto soja e milho, ok? Então você vai nas empresas de soja e milho. Se você é agricultor, você vai nas empresas da agricultura, setor, né? Mesmo que você tenha um aviário de uma geração, mesmo que o aviário foi construído em 2022, mas você tem que ir nas empresas de equipamento para ver o que tem de novidade. Mesmo que você não vai mudar o teu aviário amanhã, mas você já sabe o que vai acontecer nos próximos anos. Essa ligação do produtor estar antenado à tecnologia aconteceu por causa do show rural. Que o produtor rural ter ouvidos lá, eu vi que tem um equipamento automático para tratamento de frango. E outro, ele ir no show rural e ver o equipamento automático e funcionando. Aí que é o grande segredo do crescimento do show rural. Ele vai ver o equipamento, que dizem que é o mais moderno que tem, ele vai ver ele funcionando. E aí ele acredita. E é isso que faz a diferença. E o show rural acabou extrapolando. É claro que ele é um evento hoje para o produtor, mas acabou virando um evento para a região, para a cidade. Muita gente que não tem nada a ver com o agronegócio, nada a ver com o campo, vai lá para passear, para conhecer, para ver também essa coisa que é tão diferente para quem é, por exemplo, da cidade, né? Acabou extrapolando um pouco só a parte do agro, né? Passou, e aí ele ficou tão importante para a região que as pessoas que moram aqui na cidade de Cascavel, em todas as cidades circunvizinhas, vai lá e encontra um modelo de jardim para a sua casa. Tá? Ele vai lá e encontra da onde que vem o alface, como que se produz a alface, e aí ele começa também a levar uma educação para a sua família. Quer dizer, tudo que nós comemos durante todas as nossas refeições diárias, a roupa que nós vestimos, o calçado que nós estamos com ele, todo ele vem pelo campo. Então cria uma conscientização, não só como uma necessidade dos agricultores, mas também uma conscientização para a sociedade sobre a importância da agricultura e da pecuária. E aí então passa a ter uma respeitabilidade maior pela agricultura. Então, mesmo que você não seja produtor rural, o show rural é importante. E uma verdade também é que nós tivemos que abrir ele ao domingo, para que as famílias possam visitar e passasse para os seus filhos, para a sua família, num passeio, o que acontece no campo. Quer dizer, como é que uma pessoa da cidade vai saber o tamanho da máquina que está no campo? Aí ele vai lá, olha a máquina, sobe na máquina, ele vai ver que a máquina tem um computador, aí ele vai ver que a máquina mexe no botão, é tudo automatizado, e aí então cria-se uma ligação e uma admiração também da área urbana com o agronegócio. Então tivemos que fazer esse evento. O domingo ele não abre para o público agricultor, mas ele abre para a sociedade fazer uma visita. Então ele passou também de ser um evento exclusivo para a agricultura e pecuarista. E para a sociedade aqui, começou a crescer empresas de tecnologias. Por exemplo, muitas empresas de Cascavel, motivadas pelo show rural e da região oeste, começaram a produzir
implementos. E aí, quando você faz produção de alimentos, você tem que ter uma motivação, mas eu não vou copiar aquele implemento. Eu posso pegar aquele implemento como base e vou começar a criar um equipamento mais moderno. Quando a gente pensa em equipamento da agricultura, a gente pensa nos grandes tratores, nas grandes colheitadeiras, mas essas grandes tratores e essas colheitadeiras têm muito equipamento que são fabricados na região. Tem empresas de Cascavel que fabricam peça para as grandes montadoras nacionais de máquinas e equipamentos para a agricultura. Por quê? Aonde que eles viram? Eles foram lá no show rural, começaram a ver que eles podiam produzir um disco, podiam produzir uma peça e começaram a observar isso e começaram também a colocar as suas fundições aqui, pequenas, metalúrgicas, coisas, na produção industrial e fornecer essas grandes empresas. Então você veja que existe uma sincronia com o show rural, não só com o produtor rural, com a sociedade, e cria aí oportunidade para todas as áreas. A gente está falando bastante de campo, de agricultura, você é presidente de uma cooperativa agroindustrial, mas você falou que começou como gerente de banco, né? Diretor de banco. Você já tinha essa ligação com o agro antes de entrar na Copavel, ou você adquiriu ela pela função, pela sua profissão, agora desde que está lá? Não, meus pais se dedicavam 100% na agricultura e na pecuária. E eu, em 1985, quando eu entrei na Copavel, eu já plantava, eu já era agricultor, eu já era pecuarista também, em sociedade com o pai e os irmãos. Então eu já tinha minha atividade na agricultura. Então a cooperativa para mim não era algo estranho. Mesmo que a minha função nesta época, em 85, era gerente de banco. Mas a minha raiz estava na agricultura. Então eu já vinha com um DNA lá do campo. Você falou que começou tirando leite de vaca ainda, né? A minha mãe, para ajudar na renda da família, tirava leite. E eu pegava 6 litros de leite, né? Um dia 6, outro dia 8 litros de leite, saía da chácara, que é a nossa chácara aqui, onde é hoje, por exemplo, a prefeitura ali, era a nossa chacrinha ali, certo? Era a nossa chácara. E aí então minha mãe tirava leite, eu pegava 6 litros de leite, a 8 litros de leite, e ia entregar na cidade. Então, ia como? De a pé. A pé mesmo? A pé. Colocava 4 na frente, 4 atrás e ia a pé, certo? Com quantos anos isso? 6 para 7 anos. Nossa, criança mesmo. Ia vender leite. Então, minha primeira atividade era entregador de leite. Aí eu chegava nas casas, levava o litro de leite, pegava o litro cheio, deixava ali, né? No portão, ou batia, a pessoa vinha buscar, pegava o litro vazio e no outro dia eu voltava. Então era a minha primeira atividade. E aquilo para mim era uma delícia, sabe por quê? Porque eu estava todo dia andando na cidade. Conhecendo gente nova. Isso. E tinha pessoa, por exemplo, a primeira pessoa que entregava o leite era uma senhora chamada Pina, que é mãe da dona Nair Gurgas, esposa do seu Assis Gurgas, que é um grande empresário nacional. E eu conheci o seu Assis Gurgas, a sua esposa, na casa da dona Pina, levando leite. E tomava café, porque era a primeira casa que eu entregava o leite. Cedinho. Cedinho. Tá? E aí me dava um café. Então todo dia de manhã eu já chegava lá e já abria o portão e ia levar o leite e já tinha minha xícara e um pedacinho de pão esperando. Era uma gentileza dessa senhora, fantástica, não esqueço mais a figura dela. E lá que eu conheci o Assis Gurgas e a dona Nair, certo? E vi o primeiro ônibus deles. E vi com todo o respeito, e isso aí deve ser um mérito para a dona Nair Gurgas, limpando o ônibus. E seu Assis trocando pneu lá e tomava café tudo na mesma mesa comigo. Terminava isso aí, eu continuava a minha caminhada e no outro dia começava tudo de novo. Que legal. E essa raiz, essa paixão que você tem pelo campo permanece até hoje. Hoje você continua plantando, você tem criação, tudo? Continuo com as minhas atividades, a pecuária e a agricultura. Eu planto soja, planto milho, planto trigo, crio gado aqui na região de Cascavel, Santa Teresa e Lindo Oeste. Tenho também outras propriedades já no Nordeste do Brasil, mas tudo dentro da atividade agropecuária. Nunca desliguei, até porque isso aí vem de uma herança de avô, vó, pai, mãe, e todos meus irmãos também trabalham nessa atividade. E essa nova geração? E os seus filhos? Você tem 2 filhos, né? Tenho 2 filhos. E uma menina. Eles também têm essa veia agropecuária ou eles já são de um momento diferente? O filho
tem atividade dentro do marketing de publicidade, mas ele frequenta as propriedades. A filha não, a filha se dedica à propriedade. Tá? Então ela tem a sua função dentro da propriedade. Mas elas são funções diferentes. Hoje, esse novo agricultor, se ele não morar na propriedade, ele é um administrador de propriedade. Então ele tem que entender muito de recursos humanos. Ele tem que ter o conhecimento e entender de recursos humanos, que ele vai transferir para as pessoas uma função. E para você transferir uma função para uma pessoa, você deve conhecer. Primeiro, você tem que ter conhecimento. Segundo, você tem que entender que você está passando uma função para um ser humano inteligente que nem você, e que você pode usar essas duas inteligências, a tua e a dele, desde que você seja um bom comunicador. E é isso que você tenta passar para os seus filhos, porque são eles que vão tocar o negócio depois, né? Quantos anos estaremos aqui? Você faz 70 esse ano, né? Faço 70 anos esse ano. Quantos anos estaremos aqui? Eu tenho que programar essa passagem em tudo. Os administradores de empresa têm que programar dentro da empresa a sua sucessão, e nós na família é a mesma coisa. São tudo, é uma convivência de pessoas com responsabilidades, certo? Pode ser tamanho diferente. Para a sua família pode ser 4, 5 pessoas, a empresa pode ser 8 mil pessoas, mas você veja que você está trabalhando com um ser humano e você está de passagem. E é isso que você tenta passar de principal conselho para eles, assim? Ou o que você quer que eles tenham de herança mesmo da sua inteligência e da sua vivência, especialmente? O que você, por exemplo, aprendeu com o seu pai e o que você quer que eles aprendam com você? Na família, tem uma diferença quando você está administrando uma empresa. A administração de empresas muitas vezes se faz por comunicação, porque você não consegue chegar a todas as pessoas. Na família, 100%. E mais 100% é convivência e exemplo. Família é exemplo. Então, a gente tem que repetir isto, porque na empresa a gente se comunica através de meios de comunicação. Na família, nós estamos presentes. E aí, o que é o presente? É o exemplo do que você fez ontem, do que você fala hoje para eles, e você tem que ter muito cuidado com o que você falar hoje. Você no futuro tem que saber que você trilhou um caminho e que acreditaram nesse caminho, e você tem que pensar muito bem o que você fala hoje, ter um exemplo a ser seguido até hoje, o que você fala hoje, o que você faz hoje, que daí você consegue mostrar para eles um caminho, e você tem que estar junto. Então, exemplo. Na família é exemplo. E você pensa já, você é um cara que parece ser muito planejado, né, Diogo? Que pensa muito no que fazer e como vai ser seu dia e como vai ser sua vida. Você pensa em parar, assim? Você tem uma meta, eu quero trabalhar até tantos anos, já contribui muito para a Copavel, está na hora de deixar outra pessoa. Você passa pela sua cabeça, assim, esse momento também de transição, ou não é uma coisa que esteja hoje te preocupando? Não. Eu estou tranquilo e só Deus que vai determinar o dia que eu vou parar. Eu não. Então você quer continuar trabalhando até o último dia da sua vida? Tu já pensou em não ter nada que fazer amanhã? Não, você tem muita coisa para fazer. Mas não, né? se eu chegar amanhã, eu vou me aposentar. O que você vai fazer amanhã? Não, mas vamos se aposentar da presidência da Copavel. Vou tocar os meus negócios, vou tocar as minhas fazendas. Ah, não, claro que eu tenho meus planos, né? E eles estão em andamento. Mas parar jamais. Porque pede, o que você vai fazer amanhã? Não sei, né? Vou descansar, não passa na tua cabeça. Você tenta os dias. Vou ficar um dia sem fazer nada. Quando você está de férias, eu vou tirar. Mas você já pensou ficar 7 dias sem fazer nada? Como é? Você fica apavorado, que a cabeça está pensando, a cabeça está refletindo o que você fez, o que você não fez, o que você errou, e aí você começa a fazer, eu vou voltar para acertar aquilo lá que eu errei. Então, eu não penso em parar. Eu penso ter um ritmo diferente e ter a responsabilidade de fazer a minha transição dentro da empresa onde eu sou presidente, e também como é que eu vou deixar a minha família, como é que estou estruturando ela. Você pensa, agora parar jamais. Mas até quando você quer ser presidente da Copavel? O Copavel tem um conselho. Dentro desse conselho, há discussão de como será a nova Copavel a partir do ano 2024, 2025, 2026. Já existe
na cooperativa como uma empresa hoje que vai faturar 6,5 bilhões de reais e tem uma responsabilidade com mais de 8 mil colaboradores, mais de 7 mil associados, e como é o futuro da Copavel. E no futuro da Copavel você está engrenando uma governança de modernização na área de governança também. Já temos alguns exemplos de cooperativa de nova governança. Eu vou citar um exemplo aqui: Cocamar de Maringá já tem uma nova governança, e nós na Copavel criamos uma nova governança na Cred Copavel, que é um braço da Copavel, né? Esta já foi feito na Cred Copavel. Você já está na segunda gestão desse modelo, e esse modelo também com base na Cred Copavel, com base na Cocamar, com base no que está acontecendo também na governança Coamo, a Copavel também vai seguir o caminho. Tem datas previstas e não datas fixas. Que é? Datas previstas e não datas fixas. Mas que vai ser quando? Não, as datas previstas. As previstas. Para os próximos anos. Mas aquela imagem do Dilvo na praia, debaixo de sombra e água fresca, não vai rolar. Máximo 7 dias. 7 dias depois volta para cá. E Dilvo, a gente está falando de futuro, está falando do que vai acontecer. O que você pensa da nossa região aqui, daqui para frente? Quando você começou na Copavel, Cascavel tinha o quê? 150, 170 mil habitantes? Em 85, Cascavel devia ter 130, 140 mil habitantes. Hoje já tem mais do que o dobro, 350 mil, né? É. E está crescendo muito rápido, né? Muito mais do que antes. A Cascavel cresce acima da média das cidades do Paraná, com certeza, e são poucas cidades no Brasil que crescem na velocidade de Cascavel. E como é que você imagina, então, essa Cascavel daqui a 10 anos, por exemplo? Cascavel daqui a 10 anos eu tenho convicção que será 60% a 70% da população que tem hoje, tá? Você pode pensar em Cascavel daqui a 10 anos de 500 mil habitantes, tá? Esse é um dado. Bom, e você tem que projetar em todas as suas atividades profissional, tá? Uma Cascavel de 500 mil habitantes daqui a 10 anos, tá? Segundo, quais as oportunidades que vão surgir nesse caminho? Terceiro, como será o cliente teu e como será essa sociedade daqui a 10 anos. Mesmo essas pessoas que estão hoje, que estejam daqui a 10 anos, eles terão um comportamento baseado num novo caminho, que cada dia nós temos um novo caminho. Então, como será Cascavel, região oeste? O crescimento do Oeste do Paraná não vai parar. Nós vamos ter que fortalecer as nossas atividades do agronegócio. Eu não vejo um caminho melhor para Cascavel, oeste do Paraná, melhor e mais tranquilo do que nós fortalecer as nossas agroindústrias e multiplicar valores. Por exemplo, quando Cascavel produzia uma tonelada de soja, e você pode trazer o que era no passado com base nos valores de hoje. Tu vende uma tonelada de soja hoje, você vai vender, por exemplo, com $500. Uma tonelada de milho, 240, 250 dólares tonelada, fazendo um valor de mercado internacional, que você pode fazer esses mesmos valores no nosso real aqui no Brasil. Mas quando você agrega para o frango, você passa de 240, 250 do milho, dólar em tonelada, e de $500 a tonelada de soja para um valor de $2.000. Você vai multiplicar por 4. Quando você pensa no porco, suíno, é a mesma coisa. Quando você pensa no bovino, é a mesma coisa. E você tem que criar, então, esse valor agregado que vai dar sustentação para uma cidade que tem hoje 350 mil habitantes e que vai ter aqui daqui a 10 anos aí o dobro, 60% a mais. Mas o futuro da riqueza da região, então, você acha que passa pelo criação, agronegócio e pelo valor agregado. Mas mais do que a matéria-prima ali, a commodity, soja, milho, e sim num segundo produto, digamos assim, que se utiliza do milho, por exemplo, para ração e tal, para você vender e conseguir gerar mais faturamento. Nós temos que buscar também novos produtos, né? Além do tradicional que você agrega valor hoje, a carne é um valor agregado de soja, milho, tá? Eu tenho que buscar uns outros produtos que possam ser utilizados dessa matriz soja, milho, commodities que você possa criar na região, desenvolver na região, melhor dizendo. Tem um valor agregado. Poderia ser algo que a gente não produz hoje? Tem. Nós podemos crescer no que nós temos hoje. Produção de frango,
produção de suíno, produção de leite. Podemos crescer na produção de carne, tá? Podemos crescer em peixe. Podemos buscar uns outros tipos de aves e de animais que o mundo tá necessitando de fazer aqui. Porque o estado do Paraná é o estado que mais tem o melhor clima do Brasil. Nós temos uma região que não é tão fria e não é tão quente. Em questão de terras, o estado do Paraná tem as melhores terras do Brasil. Tá? E aí nós temos que saber desse potencial e não ficar deitado em berço esplêndido. Não achar que está tudo bem e que tudo vai ser igual o que está acontecendo hoje. Hoje, 2023. Isso aqui pertence ao passado. O que nós estamos fazendo hoje? Alguém teve a visão em 2022 e alguém preparou esse caminho. Agora, como é que será 2024? Cabe às pessoas e principalmente os responsáveis por empresa ou o cidadão que tenha até na sua família essa responsabilidade de você criar um caminho. O caminho será diferente, mas nós temos uma base boa. O Paraná tem uma base fantástica e nós devemos entender que o Paraná tem uma grande parcela de pequenos produtores e médios produtores rurais, certo? E que aquela propriedade pode ser multiplicada a sua produção e pode ser multiplicada dentro da propriedade e você pode multiplicar por mais 4, 5 vezes quando você souber fazer um planejamento para agregar valor naquele produto que sai de dentro da porteira. Então eu não vejo, olhando para o futuro de Cascavel, da região oeste do Paraná, nós temos uma matriz pronta, que é agropecuária, dentro da agricultura e da pecuária. Cabe a gente ter aí uma visão estratégica de ver para onde está caminhando o mundo, o que o mundo vai consumir. Eu vou participar desse processo. Como? Sendo eficiente no planejamento e buscar isto, não esperar acontecer. Eu tenho que buscar. Se eu quero ter ser uma pessoa assim, que vai levar uma sociedade, um grupo de pessoas para um novo patamar, para um novo ambiente, eu tenho que buscar e tenho que participar. Isso aí não se faz sozinho. Tá? Então eu vejo o Paraná como o melhor estado da federação, vejo o oeste do Paraná como a melhor região do Paraná e vejo as oportunidades que nós temos hoje, inclusive são maiores do que foram no passado. Que o pioneiro no passado, ele trabalhava numa velocidade da sua época, com uma foice, com um machado. Hoje nós estamos trabalhando na velocidade da máquina. Então esta máquina cada dia será mais veloz. A inteligência artificial que está cada vez mais presente, que mesmo no campo promete revolucionar também, né? Muitos processos, pelo que eu leio, pelo que eu vejo, já estão sendo impactados pela inteligência artificial, né? No Brasil, entre 2023 e 2030, os próximos 7 anos, nós precisaremos, no agronegócio brasileiro, 70 mil pessoas que tenham conhecimento de tecnologia, certo? Que tenham conhecimento de computador, que sabem aplicar a inteligência nas máquinas que estão desenvolvendo lá nas fábricas hoje e nos equipamentos. Então, nós precisamos de novos profissionais. Então, você veja que a tecnologia está tão rápida e chegou no campo a 4.0, 5.0, com uma rapidez que nós não imaginávamos. Show Rural Copavel, desse ano 2023, por exemplo, nós tivemos 120 empresas, startups, tá? Que desenvolveram e tem processo de modernização da agricultura, modernização da pecuária, não só na semente, mas nos processos. E aí que está a grande diferença. O profissional que está no campo hoje tem que entender isso e não deixar o tempo passar. Ele tem que ir em busca desse tempo. E quem está talvez fora da fazenda ou da propriedade rural, ele possa ter uma oportunidade dentro da propriedade rural, usando a inteligência artificial, usando os meios do computador para fortalecimento da propriedade. E muitas vezes não precisa nem da propriedade. Eu te ouvindo assim, eu percebo que você tem um pensamento muito político. Você defende o Paraná, você defende a região oeste, você pensa no desenvolvimento, projeta realmente como vai ser daqui 5, 10 anos. Isso faz parte, me parece, da sua essência. Você é assim. E eu fiquei pensando agora, ouvindo você falar, que a quantidade de pessoas que devem ter te convidado ao longo desses 30 e poucos anos para fazer parte da vida política deve ter sido muito grande. Quantos convites você recusou para não entrar na vida política até hoje? Faz ideia? Milhares. E por quê? Não, porque eu acho que eu estou fazendo algo que eu gosto, me sinto bem. Me sinto bem.
eu parece que fui preparado para isso desde a minha infância, desde da minha herança familiar. Então eu não vejo por que, se eu estou em algo que eu faço com muita alegria, algo que me dá prazer no dia a dia, então eu vejo que eu posso usar esse conhecimento, essa experiência dentro desse campo. Mas e não querer mudar de campo. Você balançou assim, que é um convite em especial que você parou para pensar um pouquinho mais? Será? Não. Nunca. Pensei várias vezes. Uhum. Consultei a família, Uhum. consultei a sociedade, Uhum. e aí eu tive uma resposta que me fortaleceu muito. Que é essa: você está fazendo bem feito aqui, por que você quer? Eu digo, não, eu não quero, eu fui convidado. Uhum. Eu estou ouvindo a opinião de vocês. Você quer ou não quer? Digo, isso era para deputado, vereador, prefeito? Cargos, vereador, prefeito, deputado. E aí então eu tive a certeza que a gente está num meio, tá? Que eles acreditam em você. E aí você faz parte de um grupo, tá? Uhum. E você que não está sozinho, né? que não está sozinho. Representa. E não podia ser, e não pode ser uma decisão do eu, não. Uhum. Eu tive, quando acontece esse convite, eu consulto conselhos e tal, né? E aí eu vejo, família primeiro, depois dos conselhos, e eu vejo que existe em Rosa de você um grupo que fez com que você é o que é hoje, porque esse grupo te protegeu e te ajudou. E aí você tem que falar em qualquer mudança para este grupo, tá? E sempre fiz isto e sempre tive a mesma resposta. Você não é um político, mas você tem uma vida política, né? Eu tenho uma vida política, eu tenho que defender os interesses do agronegócio dentro da vida política. Chugo Grau, por exemplo, nós recebemos aí presidente da República, recebemos presidente da Câmara dos Vereadores, vários deputados, centenas de prefeitos. Mas qual é a função do presidente da Copavel? Mostrar o agronegócio de hoje e do futuro para essas pessoas poderem auxiliar na sua cada um dos seus os legisladores ou executivos para o agronegócio. Então, eu tenho essa responsabilidade, que eu represento os produtores rurais, que vão ao show rural e os outros. E aí eu tenho esses políticos, eu tenho que ter essa consciência. É um momento importante para mim? Não. Para toda a sociedade do agronegócio, e eu não posso perder essa oportunidade. E aí, por isso que a bandeira ou partido político não importa, né? Você esteve junto dos presidentes de esquerda, de centro, de direita, no show rural ali, tratando-os da mesma forma, independentemente do teu posicionamento político, ideológico, né? As pessoas estão na função, foram eleitos para aquela função, você respeita as pessoas, respeita a função, e você sabe que você tem que ser o intermediário entre os produtores rurais e aqueles lá, aquelas pessoas que estão na função. Então é importante a gente ter uma bandeira. Qual é a nossa bandeira? Agronegócio. E qual é a nossa responsabilidade? Levar esse agronegócio para essas pessoas que estão na função, independente de ideologia. A gente teve recentemente, né, um caso na AgriShow lá que acabou tendo uma situação política, né, que acabou tendo um mal-estar ali entre o ex-governo e o atual governo. No show rural, você acha que isso aconteceria ou não? Não. Não. Vou te dizer por quê. Deus abençoa tanto o show rural que nós nunca fizemos abertura no show rural. Existe uma missa no show rural no domingo, e aí quem vai fala é o presidente da missa, que geralmente é o bispo, e quem termina a missa, não como, mas fazendo um convite para a sociedade, para o show rural, é o presidente, e ninguém mais fala. Então não tem ato político. E as pessoas, os políticos, vêm de segunda a sexta-feira, e você pode fazer uma escala bonita, muito bacana, que a gente, terça-feira à tarde tá o governador, quinta-feira de manhã tá... Cabe todo mundo. Cabe todo mundo, né? E olha, tô mais convencido, depois desse episódio lá de Ribeirão Preto, que vamos continuar com a missa, cada dia mais solene, e o show rural é aberto a todos, né? todos e a todas. Não misturar política para dentro da feira, né? Você veja, um caso assim, que de uma abertura, deu uma polêmica a nível nacional, e está perdendo o quê? O oxigênio que podia ser direcionado para a agricultura. Exatamente. Eu falei antes de política, você ainda é muito requisitado para dar conselho, as pessoas te pedem opinião muito frequentemente, assim, isso faz parte da sua rotina? O governador te liga, o ministro te liga, isso acontece frequentemente?
Acontece muito com o produtor rural. O produtor rural está colhendo e chega para a gente: o que o senhor acha do preço? O que o senhor acha que vai acontecer o próximo ano? Por exemplo, agora, nesse mês presente, nós estamos já traçando as metas de 2024. Né? E aí está inserido o que vai ser plantado, o que vai ser colhido, como é que nós vamos mexer na nossa agroindústria. E nessa atividade, você precisa de contato político. A política, ela é responsável pela logística. Quer dizer, como é que vai ser Cascavel em 2030? Com ferro-oeste ou sem ferro-oeste? Qual é a importância de uma ferrovia? Qual é o custo da ferrovia hoje? Como vai ser o custo da ferrovia daqui a 10 anos? Qual é a necessidade nossa? E aí, então, esse político que está no poder hoje, você tem que estar próximo a ele dizendo: nós comprometemos tanto da renda da nossa sociedade para não ter uma logística eficiente. Nós temos um comprometimento da nossa margem, porque não temos tantas faculdades de agronomia, faculdade de veterinária. Nós precisamos mais de cursos médios. Nós temos que trazer o nosso tratorista, o nosso operador das máquinas, nossos administradores para dentro de uma escola profissionalizante. Então, esta é a função nossa, e aí os políticos que nos procuram é uma oportunidade grande e grandiosa para a gente fazer esse posicionamento. Primeira coisa, o que vai acontecer em 2024? O que vai acontecer em 2030? E aí você tem que ter essa visão bem clara na sua mente, da sua responsabilidade, do que você faz hoje, o que você é hoje, e a visão do que vai ser em 2030, e começa a traçar esse caminho, que nada acontece por acaso. É mais fácil eu melhorar o caminho que nós já trilhamos do que começar um caminho novo, mas as duas coisas correm junto, o caminho novo e melhorar o caminho que nós estamos. E aí o político é muito importante, os políticos são importantes, e nós temos que ter a função que o produtor rural não vai sair da sua propriedade reivindicar com o governador ou com o presidente da República ou com os deputados. Esta é a função das organizações e as entidades, que são apolíticas, que nem a Copavel, que nem as cooperativas, que nem os sindicatos. E é importante que você tenha trânsito livre com todas essas pessoas que estão no poder hoje, independente dos partidos que o elegeram. Falou rapidinho de Ferroeste ali, você acha que vai sair? Você tem esperança de que algum dia exista uma ligação férrea daqui até Mato Grosso, até o Porto de Paranaguá? Primeiro, o custo rodoviário é 30% a 35% mais do que o custo rodoviário. Então, o rodoviário custa 30% a 35% mais do que o ferroviário. Nós não temos outra saída para a economia do oeste do Paraná e para a economia de várias regiões se nós não fortalecermos as ferrovias no estado do Paraná. Nós temos um porto, mas o porto tem que ser abastecido com produto. Temos uma produção grandiosa no interior, tem que ser levado para esse porto. E essa riqueza tem que ser produzida com eficiência dentro da propriedade e transportada com eficiência. Nós não temos rios, que seria o melhor caminho, que favoreça o transporte do oeste até o Porto de Paranaguá. Só temos rodovias que transportam mais de 90% dos nossos produtos. E a nossa ferrovia, ela está patinando faz muitos anos. Precisamos fazer um modelo grande, trazendo realmente, anexando Mato Grosso do Sul ao nosso Porto de Paranaguá, mas tem que ser para o sistema ferroviário, trazer inclusive as economias do Mercosul, que nem o Paraguai, que não tem porto, você tem que agregar ao nosso Porto de Paranaguá, trazer o sudoeste para o Porto de Paranaguá, trazer também o oeste de Santa Catarina. Então tudo isto passa por uma ferrovia. Mas, certo, eu vejo algumas preocupações. O tempo está passando. Exatamente. Eu lembro de ter conversado sobre Ferroeste contigo, sei lá, uns 6 anos atrás, e a gente está hoje e não tem andado 1 milímetro assim, do que você tinha dito que precisaria ser feito lá naquela época, 6 anos atrás. Então, você acha que vai ver ainda um trem passando lá de Mato Grosso do Sul a chegar no Porto de Paranaguá? Perdemos muito tempo. Essa esperança existe porque ela é compatível com a economia. O que nós precisamos é unir um projeto com investidores.
investidores, no plural, internacionais, que não é só um projeto que possa desenvolver no Brasil. Você veja quanto está crescendo o Porto Paranaguá em questão de estrutura. Nós estamos melhorando o nosso calado, certo? A importância do Porto Paranaguá para as nossas exportações. Mas como é que faz chegar lá? Nós temos um comprometimento de mais de 30% a 35% de despesa de logística, tá? Então, a esperança nossa é que nós tenhamos um projeto urgentíssimo, eficiente e que busque o capital internacional para fortalecer e sair esses trilhos. Não temos saída. Eu até vou repetir esta frase. Não temos saída, não teremos um futuro próspero se nós não tiver uma ferrovia eficiente que ligue o oeste, unindo Mato Grosso do Sul, Paraguai, parte do norte da Argentina, parte do oeste catarinense para o Porto Paranaguá. Nós temos tudo. O que falta é um projeto integrado dentro de um processo ferroviário. E isso depende de muitos fatores, né? Não só da questão financeira, né? Depende de vontade política, como a gente estava falando ali antes, né? Vontade política e modelo de política estratégica de longo prazo. Não é inaugurar um negocinho que você começa em 6 meses. Isso aí é um projeto para 5 anos. A gente está falando já aqui há quase 1 hora, já passamos do nosso tempo que tinha sido programado ali, nem quero também atrapalhar muito a sua agenda, que eu sei que a conversa aqui é importante, estamos agregando conhecimento e levando algumas coisas para a sociedade para ela pensar junto conosco. Que é a grande ideia desse podcast, do Desbravadores do Oeste, é contar a história, falar de quem está desenvolvendo, ajudando a nossa região a crescer e já pensar no futuro. Por isso que a gente passou, acho que por um pouco de tudo aqui, né, ao longo dessa conversa que a gente teve agora. Mas eu queria, antes da gente encaminhar para o final, queria saber de você o que você acha que falta hoje para que o Brasil seja um país não só economicamente melhor, mas que ele tenha uma qualidade de vida melhor para quem mora aqui e seja mais respeitado, se é que a gente pode usar essa palavra, das pessoas que olham de fora para dentro. Você tem muito contato com outros mercados, está sempre negociando ali com o Japão, com a Arábia, com outros países. Por que o Brasil parece, que você falou antes, em patinar, que meio que patina no mesmo lugar assim e não vai para frente? Imaginamos um supermercado. Por que tem 20, 30 lojas de supermercado e eu vou numa? Porque o produto lá me traz confiança. Então nós temos que passar para o mundo sempre essa confiança. E nessa confiança para o mundo nós temos que separar não só os poderes, mas também a liberdade das pessoas. Eu gosto muito da iniciativa privada. Tu ganharás o pão com o suor do seu rosto. Então essa separação do que é a função pública, que é na área de segurança, que é na área de parte na área da educação, porque a educação é bom que ela seja dividida pelos dois lados, educação privada e educação pública, tá? Segurança, questão de saúde, nós precisamos melhorar muito a nossa saúde. Eu acho que melhoramos bastante, nós temos que aumentar os nossos planos de saúde para desafogar um pouco o INSS. Nós temos criando e precisamos criar muito mais oportunidade às pessoas através da educação. Então eu vejo que o que falta para o nosso país? O nosso país é o 5º país do mundo em extensão territorial. Nós somos o país que mais preserva no mundo. Nós preservamos 60% do nosso território. O nosso território no Brasil é 852 milhões de hectares, 60% é preservado. Preservado 60%. Nós temos hoje aí a floresta amazônica, temos só na floresta amazônica nós temos aí mais de 350 milhões de hectares na floresta amazônica. Nós temos áreas preservadas aqui na floresta do Iguaçu, aqui Parque Nacional do Iguaçu, temos 13% de áreas indígenas, certo? Temos 6% em florestas preservadas aqui no Parque Nacional do Iguaçu, temos 41% da preservação da floresta amazônica, somando os 41, o 13 e o 6, são 60%. Isso o mundo tem que saber disto e tem que saber que nós estamos preservando. Se tem alguém, brasileiro ou não, que usa essas áreas para algo próprio, deve ser preso e condenado.
Mas o Brasil tem que vender que é o país que mais preserva no mundo, primeiro. Segundo, nós temos que aumentar a nossa participação no mercado internacional, principalmente na área de alimentação. Hoje o Brasil produz 312 milhões de toneladas de grãos. Agora, em 2030, nós passaremos entre 420 e 400 milhões de toneladas de grãos. Qual é o país que mais tem áreas para ser explorado no Brasil, sem mexer em 60%? É o Brasil. Então, quando a gente vê o mundo, a gente mostra esses números, que nós estamos dialogando aqui, mostrando esses números, mas nem todos sabem no mundo que esse é um país que preserva 60%. Nem todos no mundo sabem que esse país produz 312 milhões de toneladas de grãos. Então. E que daqui a uns dias, 2030, teremos produzindo entre 420 e 440. Falta marqueteiro, inclusive os governantes, antes de abrir a boca no discurso, saberem qual é o país que ele está representando e o que é esse país e qual é o potencial desse país. Essa imagem, né, que as pessoas têm nossa e o que a gente pode mostrar para eles, né? Claro, porque olha a responsabilidade do governante, um presidente de empresa, um presidente de cooperativa. Tem que entender e levar essa mensagem da realidade. E olha que a realidade brasileira é bonita. A preservação do Brasil, as oportunidades. E a pessoa entra no mercado porque confia naquele produto. E eu tenho que vender qual produto no mundo? Eu tenho que vender primeiro o Brasil, depois o meu produto. E é esse seu lado de querer sempre o melhor que eu acho que te faz ser tão admirado por tantas pessoas e tá num cargo tão importante, tanta responsabilidade que te exige tanto há tanto tempo. Você com quase 70 anos, acordando às 5h30 da manhã, que nem você falou, né? E indo até 10, 11 horas da noite, todos os dias, buscando e lutando, né? Por esse Brasil melhor, por essa empresa melhor, por essa região oeste melhor. Agora sim, pra gente finalizar, Dilvo, queria que você dissesse o que você acha que vai passar ou deixar ao longo da sua trajetória profissional e pessoal? Ao longo de tudo que a gente conversou aqui, quando as pessoas lembrarem e falarem do Dilvo Grolli, qual vai ser a mensagem que elas vão ter, o que você vai conseguir passar para elas? Só duas coisas. As obras que eu fiz e o exemplo que eu dei. Isso que você construiu ao longo da sua vida inteira. As obras que eu deixei e o exemplo que eu dei. O resto vai descer na sepultura. É verdade. Muito obrigado, Dilvo, por conversar, por compartilhar, por se abrir também aqui nessa nossa conversa. A ideia era justamente te conhecer melhor e, através da sua experiência, entender um pouco mais como que a região chegou até aqui, como que ela começou, como que ela se desenvolveu e como que ela será daqui para frente. Então foi um prazer e uma honra muito grande conversar contigo. Eu agradeço muito a Rick, agradeço muito você, Cícero, por dar essa oportunidade da gente falar algo que nós não falamos no dia a dia. Eu vivi aqui uns momentos diferentes da minha vida. A gente não tem tempo, né? De você não estava falando tempo, antes ali, não né? tem tempo. E aqui foi um programa que eu entrei aqui pensando que dar uma entrevista, falar do agronegócio, eu acabei falando da vida. Muito obrigado. Eu que agradeço. E a nossa ideia, esse foi só o primeiro episódio do Desbravadores do Oeste, é toda semana trazer uma personalidade como o Dilvo para contar e compartilhar um pouco dessa vivência, dessas pessoas tão importantes que ajudaram tanto a construir a nossa região e que fazem hoje, são a cabeça pensante do que virá daqui para frente. Então, nos siga nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal, no RIC TV Oeste, esteja acompanhando a nossa programação também na Jovem Pan, nas nossas redes sociais, na TV, no canal 7.1, porque a gente vai estar sempre aqui contando o que a nossa região tem de melhor e tentando fazer com que as pessoas que são daqui e que também não são, entendam um pouco melhor de como o Oeste está hoje e de onde ele pode chegar. Dilvo, muito obrigado. Você que nos acompanhou também ao longo dessa mais de uma hora de podcast, agradeço a gentileza, a gente fica por aqui e até a próxima.